Olá, humanidade! Vibrando para que todos vocês estejam bem. E de bem para melhor sempre. É possível dizer isso em plena transição planetária. Parte da transição vocês estão vendo, assistindo diariamente nos canais de notícias e através de youtubers informando sobre catástrofes. Muita chuva, muita água, até mesmo onde raramente chovia. Por aí, vagarosamente vocês vão compreendendo o que é uma transição. Traduzindo em palavras doces, a transição começa no planeta. É uma limpeza. E é uma mudança geológica. As forças da natureza são convocadas para agirem em todo o planeta. Muitas vezes ao mesmo tempo em diversos países. Depois isso para nos lugares atingidos e recomeça em outros países que antes não tinham sido atingidos. Então a própria natureza é parte integrante dessa limpeza. Limpeza é um nome doce para desencarnes em massa. Para quem já precisa desocupar o plano terrestre. Anteriormente, foi dito, pensado, que esse processo dura até 2060. Imaginem que isso pode durar muito mais. E imaginem que isso pode ser bem antes de 2060 e sempre com essas formas abruptas, como um martelo sempre batendo num prego. Você trabalhou a sua solidariedade, a sua generosidade, de maneira fácil com uns, com outros. Pensou talvez que esse é o momento de exercer a sua generosidade de uma forma mais ampla? Mas como? Quais são os princípios da ajuda? Rezar? Engajar-se num plano mais universal de ajuda? Procurar organizações que busquem a colaboração? E ao mesmo tempo temer a corrupção? De que a sua ajuda será desviada? Sim, isso é possível. Em mente, você sempre terá que ter. Não importa o que será feito da minha ajuda. Importa se achei uma forma de auxiliar.
Se a sua ajuda alcançar pessoas que você conhece, observe todas as condições dessa pessoa ou grupo. Reflita, questione. Um dos princípios é questionar. Não questionar para fora, mas questionar para dentro, em estado meditativo, contemplativo e silencioso. A resposta virá dentro de você. A quem posso ajudar? Como posso ajudar? Às vezes, perto de você, existem pessoas que perderam a casa, todos os seus pertences e até mesmo os seus documentos. E muitos, suas casas foram levadas pelas enchentes. Não dá para você ajudar todos de uma vez. Esse é um princípio. Mas dá para auxiliar 1, 2, 3, 4. Refazer a vida dessas pessoas. Afinal, eles passaram por uma transição, por uma consequência das transições e permanecem no planeta. E não existe efeito sem causa. Se eles permaneceram, a maioria teve apenas que assistir às perdas, sofrer o recomeço. Isso já é um sinal que a sua mente deve analisar e o seu coração deve pesar na consciência o que você pode fazer. Há muito tempo atrás, em 1986, eu via os acontecimentos nas orlas marítimas do Brasil. As pessoas que entravam em contato comigo e tinham o sonho de investir na praia, eu dizia: pode investir por 1 década, 2, 3. Mas a 3ª década já começa a ser perigosa. Se possível, venda seu investimento antes da 3ª década. Não tenha tantos sonhos assim em relação às orlas marítimas do Brasil. As pessoas me perguntavam por quê. E eu dizia: porque de pouco em pouco o mar tomará o que é seu. Então as décadas se passaram, desde 1986. Hoje, vocês podem assistir o que acontece, não só nas orlas, até mesmo no interior de cada capital. E todos diziam: o Brasil é seguro. O Brasil não está sujeito a essas coisas. No entanto, um guia espiritual disse: saia de São Paulo e vá para o Centro-Oeste.
Procurei entender isso. E para compreender isso, eu teria que entender placas tectônicas. E entender que o movimento de uma placa de outro país poderia mover as águas em direção ao Brasil, fazer a terra tremer, provocar terremotos no Brasil e fazer o mar avançar. Imaginem se acontecer de novo o que aconteceu em 1755 ou 1775, por aí. Portugal foi atingido com um terremoto e suas águas atingiram o Nordeste brasileiro, notadamente Pernambuco. E numa cidade litorânea de Pernambuco, as águas do mar avançaram e teve um tsunami onde morreram apenas 2 pessoas, um jovem e uma jovem. Justamente o guarda da torre de vigia. E presente estava sua namorada. Queridos, agora existe o risco, novamente, de haver terremotos na Europa que movam as águas do sul, do Atlântico, para a nossa orla marítima. Então, esperei 2 décadas e nos movimentamos em direção ao Centro Geodésico da América do Sul, correspondente ao centro da plataforma, da placa tectônica, o que não significa que estejamos seguros de uma tempestade, que arranquem as telhas. Numa transição, a maior segurança que existe é a frequência vibratória dos pensamentos e sentimentos da pessoa. Se estamos em confiança contínua com o mais alto, com os seres espirituais de amor, bondade e compaixão, tudo transcorre diferente. O furacão pode passar um pouco mais longe, pode derrubar apenas telhas e assim por diante. É fundamental entender que o principal dos princípios que nós temos que ter é o amor. Às vezes, vejo uma ou outra tragédia
e irradio o meu sentimento de amor. Apenas isso, de compaixão, de ternura. Mas aqueles que estão deixando o corpo físico, todos esses conheceram, estão conhecendo ou vão conhecer as mãos benéficas desse amor que o tira das águas e o eleva para um plano bem alto para executar sua cura. Enquanto isso, nós outros, embora vivendo esse amor, essa espiritualidade, esse autoconhecimento, passamos por um processo de desintegração, de dissolução. Parece que o ser humano não reconhece essa desintegração e também não sabe como agir contra esse processo que ocorre no seu corpo físico, etéreo, sensorial, no seu corpo astral, emocional, sentimental, no seu corpo mental, racional, intelectual, cognitivo e na sua alma. É preciso que haja lei do movimento no próprio corpo, ou veículos da consciência, porque todos esses nomes que eu falei são veículos da sua consciência, são expressões da sua consciência. E eu diria até mesmo que um corpo físico é uma tecnologia avançada, onde a consciência que o habita, que o governa, pode parar ou amenizar esse processo de dissolução, de desintegração, desde que a pessoa pratique a lei do movimento. O que é a lei do movimento? Certamente não é ficar deitado o dia inteiro, a menos que aproveite a inércia para meditar, para entrar em contato com a sua divindade interior, com o seu eu real. Então, sim, pode se dedicar a isso, sentado ou deitado, calmamente. Essa dissolução diminui consideravelmente. Mas a lei do movimento ainda assim é necessária. Existem muitas práticas, orientais principalmente, que são resolutivas para cessar um pouco o progresso da desintegração física e dos outros veículos da consciência. Mesmo as terapias comuns de atividade física ajudam bastante. O importante quando você aprende uma coisa não é segurar para si egoisticamente. Isso não é ajudar. Um dos princípios do auxílio, da ajuda, é justamente passar a ensinar o que aprendeu. Nossos mestres diziam: ensinar é aprender. A gente aprende mais quando está ensinando aquilo que aprendeu. Aprendeu intelectualmente, mas não colocou em prática. Não ensinou ninguém a respeito daquilo. Não manteve pessoas acordadas
para o seu eu interior, para a realidade ilusória, passageira desse mundo e a realidade infinita e eterna que virá a seguir, sem mentiras, sem fome, sem sede, sem dor, sem calor de matar. E enfim, dirão vocês, aqueles que são reencarnacionistas dirão, ele pode ir para o umbral para resgatar tudo que ele fez de mal e realmente isso será um inferno. Nem sempre ocorre, sabe? Seu julgamento a respeito de uma pessoa não interfere em nada na realidade. Na realidade, o que ele tem dentro dele tem toda uma esteira longa de encarnações e justificativas. A vida não pesa o que você pensa para o outro. O que você pensa do outro não interfere no julgamento que o outro faz de si mesmo. Pois quando saímos daqui, não encontramos juízes a não ser o nosso próprio juiz. Se hoje você tem uma culpa, um medo, uma angústia, é exatamente assim que você atravessa a ponte e chega com esse mesmo medo, essa mesma angústia, raiva, rancor, enfim, seja lá o sentimento negativo que você tenha, mas sobretudo a culpa, culpar a si mesmo, porque fez isso, fez aquilo, porque mentiu, porque traiu, porque foi interesseiro, porque enganou. A realidade dele na viagem é muito diferente do que você possa imaginar. Não necessariamente ele irá para um umbral escuro onde se verá num atoleiro com pessoas querendo comê-lo. Não será exatamente assim. Por isso, em vida, perdoe-se de suas culpas, liberte-se delas, liberte-se dos seus julgamentos, do ressentimento, do porquê foi traído, da frieza do outro, que a frieza é o pior tipo de ingrediente num relacionamento. Se você se libertar em vida de todos esses sentimentos negativos, ao atravessar a ponte e caminhar além do véu, não haverá um umbral escuro e nenhum atoleiro. Ora, então como é isso? Não vai pagar suas penas, seus pecados? Isso é um conceito inventado pelo homem para ameaçar, para encher a pessoa de crenças, onde ele é sempre o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Então, pare de pensar o pior dos outros, julgar, e de si mesmo. Perdoe o outro definitivamente. Esqueça o que ele fez. Ele tem um projeto kármico onde ele poderia fazer isso. Porque no seu projeto kármico também estava lá que você deveria passar por isso.
Sendo assim, não existe injustiça. Mas ai daquele que pega o chicote e brande todos os dias em suas próprias costas. Há meios, modos e maneiras de auxiliar. Mas o seu auxílio deve ser limpo e isento de razões para julgar os outros, de ressentimento porque ele fez aquilo outro com você. Existem pessoas que adoram sofrer, que têm um problema atrás do outro. Quando terminam um problema, já tem 2 na fila esperando. E de tudo faz um drama. Imagine essa pessoa atravessando o véu além dessa realidade passageira na matéria. Quantos problemas ela encontrará do outro lado? Isso é verdade. E por que a pessoa tem esse tipo de personalidade de atrair só problemas? No dia em que ela pensar, refletir, meditar, ela verá que se trata da lei do karma e da lei da atração. Ela pode parar com isso imediatamente? Imediatamente não, mas ela pode parar com isso. Ela pode parar de viver o passado, por exemplo, porque isso somente acontece com pessoas que vivem o passado. Mais vivem no passado do que no presente. Nunca estão satisfeitas. Ora por causa do marido, da esposa, ora por causa dos filhos, ora por causa do emprego. Não se dá bem com as pessoas. Tem um gênio difícil. Mesmo que o caráter seja bom, tem o gênio difícil. O principal trabalho interior é se livrar de culpas, ressentimentos e julgamentos. Substituir pela compreensão, pela gratidão e pelo amor. Nós temos mestres, o que chamamos os mestres do bem e os mestres do mal. Ambos são necessários. Mestres do mal são pessoas e situações desagradáveis que nos obrigam a um impulso. E esse impulso muitas vezes é renovador. Ele é purgador, ele é purificador, mas é libertador. Então devemos compreender as pessoas e mesmo que as julguemos, devemos recobrar a consciência e assim que recobrarmos a consciência do não julgamento, devemos cessar o julgamento imediatamente. E ainda pedir perdão e ser grato, porque aquela pessoa foi um mestre que nos trouxe alguma coisa, nos purificou. Esse é um princípio do auxílio. Como vou auxiliar uma pessoa se o meu coração está cheio desse fel? Despertar para o autoconhecimento é primeiro enxergar a realidade desse mundo. Como está a realidade desse mundo? Preciso falar? Mas e a outra realidade? Preciso crer? Crendo ou não, você um dia abandonará esse corpo e estará em outra realidade, crendo ou não. Não interessa se você acredita. Mas se você acredita, é melhor,
porque você se prepara. E quando você se prepara, o pulo para outra realidade é suave. E você, a sua consciência dirá: ah, então aquilo que aprendi é verdade. Ah, aqui está aquilo outro que aprendi também. Aprendi com pessoas, aprendi com grupos, aprendi com técnicas, aprendi com livros, aprendi com relatos e assim por diante. O mais importante é partir dessa vida sabendo que há uma vida contínua, que a vida continua depois dessa etapa aqui. Faço votos que a lei da inércia não congele você e que você possa exercitar seu esqueleto, sua musculatura, seu corpo físico, sensorial, seu corpo etéreo, seu corpo astral, principalmente seu corpo emocional. O seu corpo emocional é o corpo das dores e também dos amores. Meus queridos, minhas queridas, lei do movimento, amor, bondade e compaixão, sem julgamento. E entender os princípios de uma ajuda para não fazer papel de tolo. Mas se fazer papel de tolo é o que está no seu projeto kármico, nada o salvará disso. O que salvará você sempre, sempre, sempre é a frequência vibratória do amor em seu coração, o não julgamento, o amor, a alegria e a gratidão. Agradeça, agradeça, agradeça por qualquer coisa que você receber. Uma palavra, um ensinamento, um presente. E a gratidão é um poder tão forte que muitas vezes ele não precisa ser verbalizado. Embora verbalizemos. Mas é a grande radiação que parte do coração e alcança aquela pessoa ou aquelas pessoas que com tal gesto ajudaram e muito. Deus os abençoe e a família. Deus os guarde e a todos nós. Até a próxima vez.